Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje de ciência. E sejam bem-vindos, quinto ano. Eu sou a professora Regiane Bezerra, tá? Para nós iniciarmos o nosso assunto, eu preciso que vocês peguem o livro de ciências e coloquem na página 60, ok? Coloquem aí na página 60. Vamos lá. O nosso primeiro assunto é sobre a atmosfera terrestre, gente. O que é a atmosfera? É a camada de ar que envolve a Terra, é a camada de ar que envolve aí o nosso planeta. E ela é composta por diversos gases. É essencial para o quê? Para a nossa vida, para a nossa vida. E também para manter a temperatura da Terra, através aí do fenômeno do efeito estufa, que é um próximo assunto mais à frente que vocês irão acompanhar no nosso slide, tá? É importante para proteger o planeta de corpos celestes que circulam no espaço e que podem nos atingir. Olha só, a atmosfera, a concentração de ar varia, é maior na camada próximo à crosta terrestre e menor conforme a sua distância. Conforme vai se distanciando, vai ficando menor a sua concentração. E aqui na página 60, nós iremos estudar algumas características da atmosfera terrestre, tá? E o nosso primeiro assunto é sobre a camada de ozônio, que é a camada que é composto pelo gás ozônio e está localizado em uma região da atmosfera denominada de quê? Estratosfera, que fica aí entre 20 e 35 quilômetros da superfície da Terra. E essa camada, gente, ela funciona como um escudo protetor contra os invisíveis raios ultravioleta, tá? Os raios ultravioletas, eles estão na luz emitida pelo Sol. E esses raios, gente, eles são prejudiciais à nossa saúde e à saúde das plantas, tá? Esses raios, como vocês podem verificar aqui no slide de vocês, ó, UVC, raios ultravioleta B, raio ultravioleta A, ok? Então, esses raios, eles penetram, eles são os 3 raios ultravioleta que atingem o nosso planeta, tá, gente? Então, olha só, o UVA, como vocês podem observar, eles não são filtrados pela camada de ozônio. Olha só, ele atinge diretamente o nosso planeta. E os raios UVB, como vocês podem observar, eles são parcialmente absorvidos pela camada de ozônio e tem maior incidência aí entre os horários de 10 horas e às 16 horas. E aqui tem o UVC, que são os mais prejudiciais, ó, esse aqui, que é o UVC, eles são os mais prejudiciais aos seres vivos e são usados artificialmente para a esterilização de material cirúrgico e no tratamento da água. Então, eles são totalmente bloqueados aí pela camada de ozônio, ok? Então, coloquem o livro de vocês. Ah, sim, gente, eu ia esquecendo de falar, tá? De acordo com a camada de ozônio, com a camada de ozônio, me desculpem. Então, vamos lá. A incidência dos raios ultravioletas, eles podem ser prejudiciais à saúde. E uma dessas consequências é o câncer de pele, né? O câncer de pele é muito prejudicial à saúde, porque a pessoa pode até vir a óbito. E vocês acreditem que a maior incidência de câncer de pele é nos homens, porque
Os homens, eles não têm tanto cuidado assim, eles não têm tanto cuidado assim com a sua saúde. Entanto, é muito prejudicial à saúde. Então, a incidência desses raios ultravioleta no nosso planeta. Mas a incidência do sol não é só prejudicial à saúde, não, tá? Ele é benéfico para a saúde. Principalmente, gente, nós devemos pegar o sol antes das 10 e depois das 16 horas. Por que isso? Porque é quando a incidência solar é menor, tá? Se você for precisar sair para algum lugar entre esses horários aí, das 10 até as 16 horas, vocês precisam usar um protetor solar. Quando nós saímos, nós precisamos usar protetor solar. O sol, ele também fornece vitamina D, que é prejudicial à saúde se você não tiver, se você não foge muito, que você não gosta muito de sol, é mais fácil você ter também a ausência de vitamina D, né? E aí é prejudicial à saúde. Mas se você é daquele tipo de pessoa que gosta muito de estar exposto ao sol, ou então pessoas que trabalham, né? Existem pessoas aí que trabalham e precisam ficar expostos ao sol. Então, eles precisam se proteger, precisam ficar protegidos. Usa blusa de manga comprida, coloca um chapéu, passa o protetor solar. Então, se der para você usar uma sombrinha também, é preciso, porque ajuda muito mesmo. Então vamos ao próximo assunto, e o nosso próximo assunto é sobre o efeito estufa, que vocês podem encontrar na página 61, gente. Então, o efeito estufa, gente, ele é um fenômeno natural, tá? É a ação da atmosfera na temperatura da Terra. É o que mantém a temperatura da Terra um pouco mais ameno, mais quente, e possibilita o que? A sobrevivência, né? A nossa sobrevivência e a grande diversidade em nosso planeta. Então, o efeito estufa, gente, é a capacidade de reter o calor do Sol, né? É a capacidade aí de reter o calor do Sol. E a média da temperatura global é de 15 graus Celsius, tá? Não que exatamente que a Terra, que aqui neste momento, né, nós temos aí 15 graus Celsius, não é isso, tá? Mas é o que? Uma média em que a Terra tem de 15 graus Celsius. Sem a atmosfera, nosso planeta seria o quê? Um lugar muito frio, com certeza seria um lugar muito frio. Provavelmente não existiria vida no nosso planeta. Ok? Ocorre por causa dos gases presentes na atmosfera, que evitam a perda de calor, principalmente do gás carbônico. Então, o efeito estufa ele ocorre por causa do quê? Dos gases presentes na atmosfera, que evitam a perda de calor, principalmente aí do gás carbônico. Os gases, eles formam uma camada, uma espécie de barreira que retém o calor. E isso acontece de maneira semelhante ao vidro em uma estufa de plantas, né? Quando as pessoas colocam montam uma horta e fazem uma proteção. Então eles retêm um calor que é possível aí que a planta ela consiga melhorar, ela consegue crescer mais rápido e tudo. Então é devido a esse efeito, ok? Vamos
Deixa eu só passar o slide mais uma vez. Sim, gente, olha só. Aqui, como vocês podem observar no slide de vocês, é a ação do efeito estufa, né? Vem os raios solares, uma parte do calor escapa para o espaço e a outra parte fica retido aonde? Na Terra, né? Ele fica retido na Terra. Então, dessa forma, acontece o efeito estufa. Coloquem agora o livro de vocês na página 62, tá? Deixa eu só colocar o meu livro aqui, vamos lá. Um dos principais impactos da vida humana no ambiente é a poluição, o que? A poluição atmosférica, gente. E essa poluição, ela afeta a saúde humana. Por quê? Porque causa muitos problemas. Causa problemas respiratórios, alergias, infecções. Afeta também o ambiente, comprometendo o desenvolvimento de quê? Das plantas e do ar. Então, a poluição atmosférica, ela muda a composição do ar, afeta a saúde e afeta o meio ambiente. E uma dessas consequências da poluição atmosférica é a chuva ácida, né? A chuva ácida. Vocês sabiam que existem florestas que já foram destruídas somente com a chuva, gente? Existem florestas que já foram destruídas somente com a chuva, né? Não é essa chuva normal não, tá? É a chuva ácida, ok? Que a chuva ácida, ela ocorre em áreas nas quais o ar está poluído por substâncias tóxicas, ok? Então, quando a chuva, ela se forma, e no caminho dela ela encontra algumas substâncias tóxicas, ela não desce somente com H2O não, tá? Porque a composição dela, ela desce também aí quando ela encontra dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, que são gases liberados pelo quê? Pela queima de combustíveis fósseis, tá? Então, quando vai formar a chuva, nesse caminho ela encontra algumas substâncias tóxicas no ar, ela vai se misturar e ao cair aqui na terra, ao cair na região onde ela está, ela vem na forma de chuva ácida. As substâncias presentes no ar se dissolvem na água da chuva e tornam esse líquido mais ácido. Por isso, esse tipo de chuva é bastante comum em regiões industrializadas e ela causa danos diretos à saúde dos seres vivos, como a destruição da vegetação, e também ela pode danificar prédios, né, e monumentos. Aqui eu tenho no slide de vocês como pode acontecer a chuva ácida, né? Como que vai acontecer? Os gases ácidos são liberados pela queima, tá vendo? Ó? Pela queima, aqui eu tenho um caminhão, tem as indústrias, tem casas, né? Essas casas elas têm chaminés. Então, com a queima desses gases, pode também influenciar na chuva ácida. Então, ó, gases transportados para cima pelo vento, né? E depois os gases se combinam com as gotículas de ácido, com as gotículas de água para formar os ácidos. E aí vem, ó, a chuva ácida. E como consequência, a chuva ácida destrói as plantas, polui o solo, as fontes de água e corrói as construções. Então, esse daí
é um dos problemas, um dos grandes problemas da chuva ácida. E acontece sim, né? É uma coisa que é difícil você ver, mas acontece. E como consequência, olha aí o que acontece. Destrói os movimentos, gente, desculpa. Destrói os monumentos. Aqui, ó, como eu falei para vocês, de florestas que receberam a chuva ácida, pode matar o que? Os animais, aqui matou os peixes. E olha a consequência na planta, né? Ela acaba também com as plantas. Isso é um grande problema. Um grande problema da chuva ácida. Então, esse assunto, gente, vocês podem acompanhar mais uma vez aí na página 62 do nosso livro de ciências, que nós estamos falando sobre a poluição atmosférica. Já falamos sobre a atmosfera terrestre, né, sobre a camada de ozônio, sobre o efeito estufa, e agora nós estamos falando sobre a chuva ácida. Então, como vocês podem ver, essa aqui é a consequência da chuva ácida. Vamos ao próximo assunto. Vocês podem acompanhar na página 62, continuamos ainda na página 62, e esse assunto é sobre a distribuição da camada de ozônio, tá? A camada de ozônio, a camada de ozônio que protege o planeta tem diminuído nas últimas décadas. Em fotografias do Polo Sul, é possível verificar uma nítida diferença na redução da concentração desse país, tá? A camada de ozônio que protege o planeta tem diminuído aí nas últimas décadas, gente. Por que será? Né? Um dos principais causadores aí da redução é o uso industrial de gases, conhecido aí como CFCS, que o nome dele é clorofluorcarbonetos, tá? É o nome desses gases aí que destroem a camada de ozônio. Como assim, professora? Aqui no slide de vocês podem verificar. Gente, olha só. Como vocês podem ver, é um spray, né? É um spray. Tem esses spray que nós usamos. Nós usamos aí para passar nas axilas, né? Que saem essas fumacinhas. Tem nos motores de geladeira também. Então, esse aí, ele é produzido com clorofluorcarbonetos, né? Que é um dos principais causadores aí da destruição da camada de ozônio, tá? Da destruição da camada de ozônio. Então, aqui no gráfico, nessa imagem, deixa eu só apontar aqui para vocês, ó. A imagem conforme vai acabando a camada de ozônio, conforme vai acontecendo a destruição da camada de ozônio, tá, gente? Como vocês podem observar, aqui no livro de vocês tem a primeira imagem é de 1980 e a última imagem, ó, como vocês podem observar, é de 2017. Aqui essa imagem, ela mostra o buraco na camada de ozônio, que está em azul, ó, como vocês podem observar, nesse ano aqui de 1980, tá? E ao longo das décadas, ó, como foi se intensificando. Então, foi acontecendo que a destruição da camada de ozônio devido a esse clorofluorcarbonetos, né, que é utilizado aí em motores de geladeira e nesses sprays, tá? Isso daí
acarreta em uma das consequências da destruição da camada de ozônio. Só que em muitas campanhas, na verdade, já existem muitas campanhas aí para a redução do uso desse CFCS, né, desse clorofluorcarbonetos. Há uma redução para não utilizarem mais esses gases aí, justamente para ver se conseguem recuperar, tá? Deixa eu só passar aqui para vocês verificarem melhor. Então, gente, aqui nós temos o que, ó? Nós temos o exemplo dos raios ultravioletas, a camada de ozônio e o nosso planeta. Então, quando tem o que? Quando ocorre a destruição da camada de ozônio, há uma incidência maior dos raios ultravioleta no nosso planeta, né? No nosso planeta. Deixa eu só passar para vocês acompanharem agora o próximo assunto, que será na página 63. Esse aqui, olha só, a temperatura do planeta Terra tem se elevado. Principais causas são algumas ações humanas que intensificaram a emissão de gases do efeito estufa. E esse aumento da temperatura é chamado de aquecimento global, gente. Então, o que é o aquecimento global? É o aumento da temperatura da Terra devido ao quê? Devido à ação humana. É isso aí, gente. Nós, seres humanos, somos os responsáveis pelo aquecimento global. E acontece, como assim que acontece? Com a liberação dos poluentes que nós estamos liberando e introduzindo na atmosfera gases, esses gases em que a atmosfera ela não consegue absorver. Se ela não consegue absorver, gente, se ela não consegue absorver, vai ficar difícil, porque vai ser sempre elevado aí a temperatura do nosso planeta, né? Então esse é um grande problema que nós já estamos enfrentando, ok, gente? Nós já estamos enfrentando esse problema. Isso daí é um problema futuro, mas também já é um problema em que nós já estamos passando. Deixa eu só acompanhar aqui no livro de vocês, ó. Nas últimas décadas, a temperatura do planeta Terra tem se elevado com rapidez. Tudo indica que as principais causas são o quê? São algumas ações humanas que intensificaram a emissão de gases do efeito estufa. E esse aumento aí da temperatura, como eu já falei para vocês, é o aquecimento global. E algumas causas para o aquecimento global é esse daqui. Esses daqui são os grandes problemas que nós estamos e vamos enfrentar. O uso intensivo de combustíveis fósseis em máquinas de fábricas ou automóveis, as queimadas, gente, sempre venho falando em relação às queimadas, né? Criações de gado em larga escala também contribuem para o aumento do efeito estufa. Aí vocês se perguntem assim, mas o que tem a ver a criação de gado? Gente, o gado, ele libera no ar, através do pum, isso mesmo, através do seu pum aí, um gás chamado metano. Então, esse gás aí, ele é liberado na atmosfera. E gente, acho que vocês devem estar até rindo de eu ter falado aí do pum do animal. Mas é isso mesmo, pois aí, pois produzem muita quantidade de metano, tanto em sua alimentação quanto no pum deles. Vamos lá, continuando. Então, o aumento da temperatura do planeta, ele derrete as calotas polares e as geleiras. Essa é uma consequência
do nosso do aquecimento global, tá? Então, o aumento da temperatura do planeta, ele vai derrete as calotas polares e as geleiras, aí os icebergs, né? Elevando o nível da água do oceano e lagos. Isso já é um fato. Existem, inclusive, áreas litorâneas que são próximas, é o litoral, né? Que é no litoral o avanço do oceano, o avanço do mar. Já existem cidadezinhas, assim, pequenas vilas que já começaram a sofrer essa consequência. Porque a geleira derrete e aí acontece, vai elevando o nível da água do oceano e lagos. Reduz aí o habitat natural de animais, como o exemplo que eu coloquei aqui no slide de vocês, o urso polar, né? Com o derretimento das calotas polares, os ursos polares estão ameaçados de extinção. Gente, eu esqueci aqui, ó, desculpa, tá? Eu esqueci a palavra extinção aqui, por causa de consequente perda de seu habitat. Então, uma das consequências aí, tá, gente? Uma das consequências é a extinção do urso polar, e isso é culpa do aquecimento global. E a culpa do aquecimento global de quem é? Nossa, né? Infelizmente é a nossa culpa. O problema da poluição do ar pode ser reduzido com algumas atitudes. Como assim? Olha só, aqui são algumas atitudes que podem ajudar a diminuir esse problema do aquecimento global. Usar filtros especiais em chaminés de fábricas e escapamentos de carros para reduzir a emissão de poluentes. Gente, olha só. Nas fábricas, vocês lembram que eu falei para vocês que elas ficam queimando, sai aquela fumacinha? Então, gente, uma das coisas que poderiam fazer era colocar filtro. E nos carros também, esses ônibus, principalmente esses ônibus muito antigos, eles têm muita queima de combustível. E aí sai aqueles poluentes dele. Então, era só colocar um filtro que melhorava muito. Utilizar combustíveis menos poluentes. Dar preferência a meios de transporte coletivo e bicicleta. Por que a bicicleta? Porque você não solta você não queima nenhum combustível fóssil, né, gente? Não tem nenhuma queimação na bicicleta. Você não deixa, como é que se diz? Não usa a bicicleta nem gasolina, nem álcool, e ela não precisa disso. Então, o que você vai fazer? Você utilizando a bicicleta como meio de transporte é muito melhor. E plantar árvores, né? Plantar árvores e reduzir o consumo, principalmente produtos de origem animal, tá? Reduzir o consumo principalmente de produtos de origem animal. Bom, deixa eu só passar aqui o slide. Vocês irão responder a página 64 do livro de ciências, tá? A nossa aula de hoje foi da página 60 até a página 64, com as explicações. Da página 60, que nós começamos com a atmosfera terrestre, falamos sobre a camada de ozônio, o efeito estufa, poluição atmosférica, como os problemas aí da chuva, da chuva ácida, destruição da camada de ozônio e o nosso último problema, que é o aquecimento global. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje de matemática. Para nós iniciarmos a nossa
videoaula de matemática, eu preciso que vocês peguem o livro de vocês e coloquem na página 67. Então, vamos lá, peguem o livro de vocês, coloquem na página 67 e o nosso primeiro assunto, pessoal, é sobre multiplicação por 10, por 100 e por 1000. É um assunto muito simples, para vocês entenderem. Então, vamos lá iniciar. Olha só, o segredo para multiplicar qualquer número por 10, 100 e 1000 é acrescentar o quê? 1, 2 ou 3 zeros, respectivamente, à direita desse número. Aqui, no slide de vocês, nós temos 3 exemplos, por 10, por 100 e por 1000. Esta multiplicação aqui, ela está usando apenas 2 algarismos, tá? Que é o número 18, numeral 18 aí, que eu coloquei como exemplo para vocês. Então, o que que vocês irão fazer? Irão acompanhar, tá? Tanto no livro quanto no meu slide, quanto nesse slide. Então, vamos lá. Aqui, nós multiplicamos o 8 vezes 0, lembrando que sempre qualquer número multiplicado por 0, ele é nulo. Então, todo número multiplicado por 0 é 0, tá? Então, aqui vem o resultado de 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 1, 8. Mais uma vez, vamos multiplicar agora o numeral da frente. 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. Vamos lá, gente, olha só. Acontece o seguinte, toda vez quando nós formos multiplicar, tá? Multiplicar um número por 10, por 100 ou por 1000, nós colocamos o 0 à direita desse numeral. Se eu estou multiplicando por 0, por 10, é um único 0, né? O 10 só tem um único 0, então eu vou acrescentar à direita esse número. Eu vou passar o slide para o próximo, que aí vocês irão compreender melhor, tá? O nosso primeiro exemplo é a multiplicação por 10. Deixa eu só pegar como exemplo o numeral 8, multiplicando por 10, tá? Eu vou repetir este numeral, eu vou repetir esse número, ó. Vou repetir esse número, que é o caso do número 8, repetir o número 8. E quantos zeros tem o número 10? Tem apenas um zero. Então, eu coloquei o 0 à direita desse meu número 8. Mais uma vez, gente, nós iremos repete o número e acrescenta à direita dele um zero, um único zero, porque nós estamos trabalhando com o numeral 10. E o nosso próximo número, nosso próximo exemplo aí, é o número 6. Vou multiplicar por 10, eu vou repetir o meu número 6 e acrescentar à direita dele um único zero. Essa aqui é a multiplicação por 10, tá? Multiplicação por 10. Quando eu multiplico qualquer valor por 10, eu vou repetir o número e vou colocar à direita deste número um único zero. E o nosso próximo exemplo é por 100, tá? Então, vamos lá. Vou pegar como exemplo o 7, multiplicá-lo por 100. Vou repetir o meu número 7. E quantos zeros tem o 100? Tem 2 zeros. Então, eu coloco esses 2 zeros à direita do meu numeral, tá? Eu repito o número e acrescento à direita dele 2 zeros. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com a multiplicação por 100. Mais um exemplo aí. Nós temos o numeral 5. Vou multiplicá-lo por 100. Vou repetir o meu número 5 e mais uma vez eu acrescento 2 zeros
à direita desse numeral. E agora, o nosso próximo exemplo é o exemplo por 1000, a multiplicação por 1000, tá? Então, mais uma vez, nós temos o quê? Nós temos o numeral 1000, nós temos o valor 1000. Quantos zeros o 1000 tem? Tem 3 zeros. Então, vamos pegar como exemplo o número 3, vou multiplicar por 1000, vou repetir o meu número 3 e acrescentar o quê? 3 zeros do lado dele. E aí, 3 vezes 1000 é igual a 3000, tá? Mais uma vez, eu repeti o número 3 e acrescentei a ele, à direita dele, 3 zeros, tá? Mais um exemplo aí, vou pegar o numeral 4, vou multiplicá-lo por 1000, e aí eu vou fazer o quê? Vou repetir o numeral 4 e coloco 3 zeros à direita dele. Sempre lembrando, eu posso ter qualquer valor, eu multiplico por 1000 e eu preciso acrescentar apenas 3 zeros à direita desse valor. Aqui nós temos mais um exemplo, já, né? Multiplicação por 10, por 100 e por 1000. É só um exemplo para vocês fixarem melhor esse assunto. Lembrando que esse assunto, gente, é da página 67, tá? É somente uma página que fala sobre a multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Ó, como vocês podem observar, mais uma vez, o meu primeiro exemplo, eu tenho 4 vezes 10, repeti o numeral 4 e acrescentei um único zero à direita dele. O próximo exemplo, eu continuo com o numeral 4, mas agora eu vou multiplicar por 100. Então, o que eu faço? 4 vezes 100, vou repetir o 4 e acrescentar 2 zeros aqui do lado dele, tá? Por último, nós temos o numeral 4 também e vou multiplicar por 1000. Vocês podem observar que o valor de 1000 temos 3 zeros. Então, o que eu faço? Mais uma vez, nós repetimos o 4 e depois nós acrescentamos 3 zeros à direita dele, tá? É muito simples esse assunto. Acredito que vocês não terão tanta dificuldade dessa forma para responder a atividade que eu vou passar para vocês. Então, aqui, mais uma vez, ó, aqui desse lado eu peguei outros numerais, né? Então, ó, 78 vezes 10. Nós repetimos o 78 e acrescentei um zero aqui do lado. Então, 78 vezes 10 é igual a 780. Aqui eu tenho 26 vezes 100. Mais uma vez, vou repetir o meu numeral, que é o 26, o caso do 26. E aqui eu acrescentei 2 zeros do lado dele, do lado desse numeral. Então, ficou o quê? 2.600. 26 vezes 100 é igual a 2.600. E aqui eu tenho outro valor, tenho 52 vezes 1000. E aí, nós repetimos o 52 e acrescentamos 3 zeros do lado dele, à direita dele, tá? Então, vamos lá, ficou no valor de 52.000. Mais uma vez, esse assunto é um assunto muito simples, que vocês podem acompanhar na página 57. Desculpa, gente, na página 67. Então, vamos lá. Vocês irão responder a página 67, tá, gente? Façam aí
respondam à atividade. A primeira questão é calcule as multiplicações, todos eles aí somente referentes a 10, a 100 e a 1000. Aí do lado vocês não precisam nem armar conta, gente, não precisa armar essa conta. O que vocês irão fazer? Somente colocar os resultados aí do lado. E tem duas situações problemas, tá? Primeira, Eliane trabalha com decoração de eventos e para a festa de uma cliente ela utilizou o quê? 10 embalagens com 100 balões em cada. Quantos balões ela utilizou? O que vocês irão fazer aqui? Vocês irão multiplicar 14 vezes 100. E aí vocês terão o resultado de quantos balões ela utilizou. Segunda questão. Em uma corrida, cada carro pode trocar todos os pneus uma vez durante a disputa. Como todos os carros fizeram a troca, quantos pneus ao todo foram trocados? Gente, aqui ele não deu numeral nenhum, ele não identificou. Vocês irão apenas interpretar essa questão. Aí na figura vocês irão contar quantos carros tem e quantos pneus tem um carro, gente. Se eles precisam trocar todos os pneus, quantos pneus tem um carro? E aí vocês irão multiplicar a quantidade de pneus pela quantidade dos carros, né? Então, verifiquem quantos pneus tem um carro e depois quantos carros tem, para vocês conseguirem encontrar um resultado final. Então, o nosso próximo assunto é sobre dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e sextuplo, que vocês podem acompanhar na página 68, tá? Na página 68. Então, gente, quando nós precisamos encontrar, o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo e o sextuplo de um valor, nós precisamos multiplicar, tá? Então, se eu quero encontrar o dobro é 2, equivale a 2. Então, eu preciso multiplicar a minha quantidade vezes o 2, entenderam? Então, quando eu quero achar o triplo de um valor, eu multiplico pelo numeral 3. Então, se eu quero multiplicar aqui, se eu quero saber o triplo de 2, eu preciso multiplicar o 2 vezes 3. E aí eu encontro o meu resultado final. Se eu quero multiplicar o quádruplo, eu quero achar o quádruplo de um valor, eu preciso multiplicar por 4, tá? Então, se eu quero o quádruplo de 2, eu preciso multiplicar o quê? 2 vezes 4. E aí eu encontro o meu resultado final. Quíntuplo. Quando eu quero encontrar o quíntuplo de um valor, gente, eu preciso multiplicar pelo 5. 5, quíntuplo, equivale a 5, a multiplicação por 5. Então, eu multiplico o 2 vezes 5 e encontro o meu resultado final. O sextuplo equivale a 6. Então, se eu quero encontrar o sextuplo de um valor, eu faço apenas multiplicá-lo, eu multiplico apenas pelo 6. Então, aqui nós temos o caso do sextuplo de 2, né? 2 vezes 6 é igual a 12. Mais uma vez, ó. Para encontrar o dobro de um número, basta multiplicá-lo por 2. Então, aqui, ó, se eu quero o dobro de 7, eu preciso multiplicar 2 vezes 7, tá? Que é a mesma coisa
da adição. Se eu somar 7 mais 7 duas vezes, eu vou encontrar o mesmo resultado. Aqui eu tenho o mesmo resultado. Então, mais uma vez, se eu quero o dobro de 9, o que eu faço? Eu multiplico 2 vezes 9, ou 9 vezes 2, tá? Que é igual a 18. E aqui eu tenho, ó, como se eu tivesse adicionado o 9 duas vezes, que encontrei o mesmo resultado. E por último, se eu quero encontrar o dobro de 2, eu preciso multiplicar o 2 pelo 2. 2 vezes 2, 4. E aqui, ó, nós temos 2 mais 2. É como se eu tivesse adicionado o 2 duas vezes. E o triplo, mais uma vez. Para encontrar o triplo de um número, basta multiplicá-lo por 3. Então, vamos lá. Se eu quero o triplo de 7, né? Se eu quero encontrar o triplo de 7, eu preciso multiplicá-lo por 3. E aí eu encontro o meu resultado final. Aqui do lado, ó, eu coloquei na forma de adição também, que é para vocês terem uma noção, ó. Então, é como se eu tivesse adicionado 7 3 vezes e tem o mesmo resultado. Lembra que a multiplicação, ela vem para facilitar a adição também? Então, vamos lá. Ó, se eu quero o triplo de 9, eu preciso multiplicar 3 vezes 9. E se eu quero o triplo de 2, eu preciso multiplicar 3 vezes 2. E eu obtenho o meu resultado final, que é o mesmo resultado da adição. Ó. 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Quantas vezes eu adicionei? 3 vezes. 3 vezes 2. E o quádruplo? Então, para encontrar o quádruplo de um número, basta multiplicá-lo por 4, tá? Seguindo o mesmo exemplo dos outros, só que aqui eu quero o quádruplo de um valor. Então, se eu quero o quádruplo, se eu quero saber, se eu quero multiplicar, eu preciso que multiplicá-lo por 4. Então, 4 vezes 7 é igual a 28. É como se eu tivesse somado, adicionado o 7 4 vezes. Então, eu venho, ó, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 7 é igual a 28. E assim segue também o exemplo aqui do número 9. Se eu quero o quádruplo de 9, eu multiplico 4 vezes 9, que é igual a 36, ou eu adiciono o 4, ou eu adiciono 9 4 vezes, ó, 1, 2, 3, 4. E aí eu vou ter o quê? O mesmo resultado. E por último, nós temos o quádruplo de 2. O quádruplo de 2 equivale a 8. 4 vezes 2 equivale a 8. Mais uma vez, na forma de adição, eu adicionei o 2 4 vezes. Ó, 1, 2, 3, 4. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. E 6 mais 2, 8. Aqui é na forma de adição. E desse outro lado, no slide de vocês, é na forma de multiplicação. E vamos ao quíntuplo. Para encontrar, para encontrar o quíntuplo de um número, basta multiplicá-lo por 5. Por 5. Então, aqui eu quero o quíntuplo de 7, eu multiplico 5 vezes 7. Aqui eu tenho o quíntuplo de 9, então 5 vezes 9. E aqui tem o quíntuplo, eu quero o quíntuplo do 2. Então, como é que eu faço? 5 vezes 2. É dessa forma que nós fazemos e que nós encontramos
o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo e o sextuplo, dois numerais de algum valor, né? E aqui é a forma da adição. Vamos ao sextuplo. Então, sextuplo de um número, basta multiplicá-lo por 6, tá? Se eu quero o sextuplo do numeral 7, eu preciso multiplicá-lo por 6. Então, ó, 6 vezes 7 é igual a 42. Ou eu faço da forma de adição, que aqui eu tenho quantas vezes eu repeti o 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu somei, eu adicionei o 7 6 vezes. E a forma mais rápida de fazer é na forma de adição mesmo, porque é repetido várias vezes, então fica um pouco complicado. Já imaginou? Às vezes você até se perde. Se você for realmente fazer a conta no caderno, em algum momento você pode se perder. E aí, como é que nós fazemos? Nós usamos a multiplicação, que é para facilitar. Então, se eu quero o sextuplo do numeral 9, o que eu faço? Eu vou multiplicá-lo por 6. E o sextuplo do numeral 2, tá? O sextuplo do numeral 2, eu multiplico 2 vezes 6, ou 6 vezes 2, que também não vai alterar o meu resultado, não vai alterar o meu produto, gente. Então, vamos lá para o próximo slide. Sim, a nossa aula de hoje de matemática foi referente às páginas 67, 68, 69, 70 a 71. Vocês irão responder, tá, gente? Daqui de matemática, vocês irão responder a página 67, mais uma vez, que nós falamos sobre multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Vocês irão responder a página 67, a página 69, que já é referente ao dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e sextuplo. Aqui nós temos a página 69 até a 71, tá? Até a 71. Então, vocês irão responder essas atividades. Não são atividades muito difíceis, não, tá? E aí, vocês irão realizar essas atividades até a página 71. E vamos finalizando a nossa aula, mais uma aula, né? Aula de matemática. Muito obrigada, crianças. Eu espero que vocês façam as atividades de vocês. Qualquer dúvida, dê uma pausa no vídeo, tá? Dei uma pausa no vídeo para vocês poderem copiar o slide ou então vocês compreenderem melhor o assunto. Beijos, beijos e até a próxima.